O capítulo, então, que nós estamos, né, é aquele capítulo 7, Evolução e Hereditariedade. E o item é a geometria transcendente, que já iniciamos. Agora, nós estamos nesse parênteses aqui, ó, nesse parágrafo. Eis porque, todos estão aí, né? Eis porque, interpretando os cromossomos, à guisa de caracteres em que a mente inscreve, nos corpúsculos celulares que a servem, as disposições e os significados dos seus próprios destinos, caracteres que são constituídos pelos genes, como as linhas são formadas de pontos, genes aos quais se mesclam os elementos chamados bióforos, e tomando os bióforos nesses pontos como os grânulos de tinta que os colorem. Vamos parar aqui um minutinho, tá? Um minutinho. Fez assim, né? E agora? Então vamos ver o que a gente trouxe. Eu tive que escrever bem assim para explicar para mim mesmo, para depois para poder explicar. Então assim, só para relembrar, porque já foi comentado aqui, hereditariedade é essa transmissão de caracteres físicos e até comportamentais morais de uma pessoa passa para os seus descendentes. Aqui é só mostrando X, Y, que você, aqui também tem o Antônio, né, os bisavós dele que passaram para os avós, que passaram características para os pais e para o Antônio. Quais características? Será que esse capítulo está dizendo outra coisa? Então nós estamos falando das características físicas, porque o que o André Luiz e o Valdo Vieira estão falando é no outro sentido, né? Será que a gente herda? Será que os nossos pais, eles têm essa possibilidade, eles são responsáveis pelo que nós estamos passando espiritualmente na Terra? Se nós herdamos caracteres físicos e morais, né, então será que o pai e a mãe é culpado pelo que o filho fez ou por alguma doença do filho? Então assim, foi mais ou menos isso que eu trouxe essa introdução, viu, Beth? Realmente para ficar mais fácil. E essas características são herdadas, por exemplo, seu nariz é do papai, seu cabelo é da mamãe, sua personalidade, alguma coisa de personalidade ou alguma doença pode ser herdável. Então as características presentes, né, em nós são relacionadas a essa hereditariedade, a esses elementos que estão nos genes. Nós temos genes que nós herdamos do papai e da mamãe e da família do papai e da família da mamãe. Nós já vamos chegar lá, tá? No que é o que ele está falando. E aí a Betinha depois me passou um áudio, eu copiei tudo que ela colocou no áudio e eu tentei mais ou menos interpretar assim, ó, algumas perguntas. Ela falou assim, então, será que toda doença, enfermidade, ou sucesso, ou coisa boa, né? Coisas boas, vida saudável, estilo de vida, doença, problemas, inclusive colocou algumas doenças, hipertensão, diabetes, elas têm características hereditárias, sim. Problema cardíaco eu herdo da família. Câncer, depressão, eu herdo sim. Mas a gente sabe que a gente tem um estilo de vida que pode mudar e outras coisas aí, que a gente vai falar. E aí a pergunta que eu fui atrás depois para ver, né, o que estava relacionado aí em relação a essa hereditariedade. Porque depois a gente vê hereditariedade e conduta. E aí? Será possível então a comunicação dos caracteres morais e espirituais de um indivíduo para os seus filhos? Apenas e tão somente pela transmissão dos genes? Então a gente pode passar isso, caracteres físicos e espirituais meus para o meu filho? Eu posso passar isso para ele por meio dos genes? As unidades, os cromossomas de cada indivíduo teriam capacidade de alimentar toda uma geração, uma descendência familiar com aspectos de personalidade e conduta? Aquilo que fala assim, ele é a cara, a personalidade do bisavô. Então será que isso foi herdado geneticamente? Ou às vezes a gente pode ser até mesmo a encarnação desse bisavô, né? Você pode ser a sua tataravó, né? Se fica numa ordem, você pode desencarnar e passar algum tempinho e já reencarnar de novo, como você pode ficar até séculos, pode ficar 50 anos, séculos, para encarnar novamente. Então, será que esses caracteres também têm uma relação aí, né, com essa descendência? E as semelhanças entre pais e filhos estariam encerradas somente ao aspecto físico ou abrangeria também o caráter intelectivo? Então, vamos lá, só para entender essa hereditariedade, será que é isso? Aí a gente voltou um pouquinho só para entender melhor, só lembrar que a gente tem as células e nós somos formados
pelo espermatozoide e o óvulo, né, quando a gente teve a concepção. Então é daí, os genes do papai estão nos espermatozoides e os genes da mamãe estão dentro do óvulo, né? E aí, então, esses genes, eles trazem todas as características físicas, traz todo o código de um ser humano, de uma pessoa, está registrado. Então, quando se une, acontece a concepção e é formado um novo ser, né? Então a gente tem essa relação de estar com esses 46 pares que a gente fala, esses 23 pares de cromossomos, esses 46 aí, unindo do pai e da mãe. E o espermatozoide, né, os cromossomos contêm genes com a característica dele, né? E eles têm uma vibração energética e o óvulo ele vai atrair, né? E não é, e assim eu estava lendo no material, não é assim também que é formado o novo ser. Tem são os arquitetos, né, espirituais que estão, né, trazendo o que é mais compatível, né? Aí o espírito, ele está participando disso? O espírito que vai encarnar, será que ele participa desse momento? Será que a gente participa? A gente vai ver que pode participar sim. Então a escolha do espermatozoide, a escolha do óvulo também tem uma relação com o que eu devo passar, com o que deve acontecer com esse ser, com as situações que a gente vai ver que estão ali no perispírito do ser. Então esse corpo, ele vai ser, eu não sei se é mais ou menos isso, mas é como se ele fosse formar um molde do meu perispírito. Então, a gente vai falar desse biósferos, tem essa relação aí, né, é como se fosse uma vez, acho que foi a Andréia que pegou um bis e tirou o papelzinho do bis e embrulhou o chocolate. Aí ela tirou o bis, o papelzinho e tinha o chocolate lá dentro. O perispírito era aquele papelzinho que estava embrulhando. Então o perispírito vai trazer para o corpo que está sendo formado, as características que são importantes para aquele ser reencarnante, tudo que ele precisa passar. Então aí tem as explicações das doenças, por exemplo, das malformações. Então vamos lá, vou falar disso de novo. Sob o olhar da doutrina espírita, aí vem de novo, os laços de sangue não estabelecem os laços espirituais, olha só. Então, o corpo procede do corpo e o espírito procede do espírito. Então é mais ou menos isso, né? Você tem a semelhança dos seus pais, mas apenas geneticamente. Então o espírito, né, ele existia antes da formação do corpo. Quem não acredita nisso vai pensar apenas na parte biológica. Isso é muito interessante, né, Gabriela? Porque quando você diz o corpo procede do corpo, o espírito procede do espírito, a gente às vezes vai estar entendendo nisso, que procede do espírito dos pais, na verdade procede dele mesmo, do próprio espírito. Então, na verdade, o que nós somos hoje é de nós mesmos, é uma procedência nossa mesma. Olha só, então se eu herdei um pedacinho do meu pai, as características do meu pai, os genes e da minha mãe, então será que eu herdo também um pedacinho do espírito dele? Um pedacinho do espírito dela? Somos seres imutáveis, individualizados, é isso, não é, Beth? Então nós somos uma herança nossa. Nós somos... E não o espírito do meu pai e da minha mãe. Todo mundo ouviu aí, né? Todo mundo aí no fundo ouviu? Beth, não ouviu? O espírito do meu pai, fala de novo, Beth, vem cá, levanta. O espírito do pai e o espírito da mãe. Então ela buscou no Evangelho, e muito propriamente, né? O corpo procede do corpo. E o espírito não procede do espírito do pai e da mãe, procede dele próprio. Então o espírito é uma herança dele. Agora, a hereditariedade nós buscamos no corpo físico daqueles que nos fornecem genética. Tá? Aí, o pai não gera o espírito do filho. Quem cria espírito é Deus. Nós, como está sendo muito dito isso, nós somos co-criadores. Nós estamos no papel, né, de formar um corpo que vai abrigar uma alma reencarnante. O meu papel é esse. O meu papel como pai e mãe é saber que esse espírito tem uma individualidade, uma história. Eu vou desde a infância, desde a adolescência, dar o meu melhor, mas o espírito é livre. E ele é livre, ele tem uma história, um passado. Ele vem cheio de histórias boas ou ruins,
de passagens. E como eu estava vendo algumas coisas do Divaldo, ele estava falando assim que, por isso que a gente vê o bebezinho às vezes ali, né? Mas você não sabe aquele ser. Então a amorosidade que foi confiada ao pai e à mãe, é nesse sentido. Você está recebendo uma alma de Deus que está como seu filho, sua filha, para você ficar um tempo com ele mas ele é livre, ele tem uma história, você vai tentar ajudá-lo moralmente a se conduzir na vida, mas ele tem todo um código de alma e dentro dele também, um código positivo, uma história, né? um passado. Então assim, e que muitas vezes pode me ensinar a ser o contrário. A bagagem espiritual que ele traz pode ser melhor do que a minha. Tem filhos tem crianças jovens, eu lembro da Tereza, trazendo o netinho dela, ensinando, né, Tereza? Ensinando, trazendo na evangelização, um menininho. Hoje ele é um maestro, é isso? Maestro? Ele é o quê? Ele é cantor, um menino que... e a história de vida dele. Então, assim, olha como que é bacana, né? Assim como tem outras histórias. Então, o espírito... O livre-arbítrio. O livre-arbítrio do ser que Deus dá, né, para todos nós. Porque no Evangelho, na criação de Deus, não existe opressão, né? Não existe justiça. Pelo que eu estudei, não existe justiça, mas não existe nada forçado, nada cobrança. A cobrança, como somos livres então, a cobrança é de nós mesmos. Aí é a conclusão que eu vou falar disso daí, tá? E aí, o que o espírito traz armazenado em seu perispírito, lembra do chocolate bis? Vou usar a sua didática, que há muitos anos... porque um dia a Cláudia estava aqui também ajudando nesse curso, né, Cláudia? Uma vez, lembra uma vez? Eram várias pessoas que ajudavam também. Não, faziam também o curso com a Beth. Então imagina, de novo, chocolate bis, e ele não vem um papelzinho? O papelzinho não é igualzinho o tamanho dele, formato do chocolate? Grudadinho? Se aperta, né, apertou ali o papel, vai macular o chocolate. É assim mesmo, o perispírito está envolvendo esse espírito. Então vamos pensar nessa comparação aí. O que o espírito traz, então vai estar armazenado aonde? No perispírito, né? E isso é algo totalmente individual e alheio, independente de qualquer influência dos pais. Tá? Então, peraí, isso é só para introduzir, para entender um pouquinho. E aí a gente tem essa imagem da mente, né? Interpretando então esses cromossomas, a mente inscreve, que ele coloca assim aqui, né? Ai, cadê? Ele coloca assim: eis porque interpretando os cromossomas à guisa de caracteres que a mente inscreve. Eu fui palavra por palavra no dicionário para entender o que é isso. Gente, é verdade. Então, assim, eu já nem terminei, mas eu já dou todos os parabéns, Beth, por tanta facilidade que você vem e fala assim, a gente, entendendo com uma facilidade. Então, a gente foi atrás para entender o que ele quis dizer, que esse aguisa, né, de caracteres que a mente inscreve, né? Então, olha lá, inscrever é registrar. Nós já registramos muita coisa dessa vida nossa, da nossa infância, não é? A gente não tem registrado lembranças dessa vida? Né, já agora, né, eu já tenho registrado. E o que está lá atrás? Então às vezes é alguma coisa que eu já passei e que eu guardo. Essa tendência minha esse jeito de eu ser, esse jeito de eu fazer, esse jeito de eu me manifestar. Isso é o que a minha mente registrou. E a mente registrando, né, Beth? Acho que é isso. Conforme o roteiro do espírito, então, impresso nesse perispírito, vai refletir nesse óvulo e vai atrair os genes que vão afinizar. Então, eu vou, conforme o meu perispírito, ele vai modelar, vai atrair espermatozoide e óvulo, que tem os caracteres necessários, e esse óvulo, agora, o ovo, ele vai ter as características daquele perispírito. E em toda a formação embrionária, creio que ele vai ter esse tipo de situação acontecendo, de modelagem do ser, em relação a, como se fosse o chocolatinho e o perispírito. O óvulo, então, olha lá, são atraídos genes que vão afinizar com essa mensagem energética, transmitida inconscientemente pelas unidades vibratórias do perispírito, e vai modificar o DNA.
do espermatozoide correspondente. Então a mente vai inscrevendo, vai registrando nos corpúsculos celulares todo o seu destino. Então a mente do reencarnante, ele vai registrar a necessidade do que ele precisa passar. Se ele vier com uma anomalia, se ele vier com uma paralisia, se ele precisar estar registrado no perispírito dele, que ele vai vir sem uma perna, se ele... Exemplo, situações. Ele vai estar passando isso, registrando isso, nesse ovo que está sendo formado. Mas para isso acontecer, ele atraiu o espermatozoide, o óvulo correspondente, que precisava daquelas características. Então olha a bênção do que é maternar. Olha a bênção do que é, principalmente, como já foi dito aqui, essas mães e pais especiais. E que realmente abraçam os seus filhos, principalmente deficientes. Esses pais e mães que perdem um filho, e que às vezes pode ser algo também que ele está passando, porque aquele filho vai saber o que aconteceu. Então assim, o Divaldo estava vendo também, ele falando sobre isso. Às vezes, até a perda de alguém é algo que está registrado ali nas situações kármicas que eu tenho que enfrentar. E aí o espírito pode, então, esse em vermelhinho no final, influenciar a formação do seu corpo. Então você, espírito, influenciou quem você é hoje, a formação desse corpo seu, né? Alterando as recombinações possíveis nos cromossomas durante a divisão celular. Então, se eu vim com defeitinho de fábrica, eu não vim com defeitinho de fábrica. Eu vim com algo, com uma escada que eu preciso, com uma ferramenta que eu preciso para lapidar esse ser que eu sou. As dificuldades que você vem nesse, né, às vezes não entra na minha cabeça, ou eu não tenho tal situação, né, não tenho essa paciência, não tenho o corpo que eu queria, não tenho a paciência, tenho a doença, eu tenho um problema. Isso tudo é herdabilidade sua mesmo. Você é herdeiro de você mesmo. Então por isso que eu trouxe, eu achei bacana, eu tinha colocado tanta coisa, as leis, coloquei Darwin, um monte de coisa que a gente já estudou, mas depois podia até passar, né, que às vezes pode ser legal, não sei. Não, ela vai ver, a Beth vai ver. Mas é realmente para ficar no que a gente tinha que falar aqui, né? É interessante, né, Gabriela, você falar nesse, o André Luiz usar nesse momento aí destino, né? Que a mente vai inscrevendo nos corpúsculos celulares, ou nas células, né, que existe o seu destino. Então, por que será que ele usa destino, né, nesse momento? Você sabe que o outro espírito fala que não tem destino. Em verdade, quando nós olhamos hoje para nós mesmos, né, então nós falamos assim, olha, eu não dou sorte nisso, não dou sorte naquilo. Será que nós estamos falando de sorte? Ou nós estamos falando naquilo que a nossa própria mente inscreveu nas próprias células, as nossas faltas passadas? Mas as nossas faltas não aquelas pedras comuns que a gente tem, mas aquilo que a gente atrapalha a lei. Então vamos imaginar assim, se eu resolvo, por exemplo, viver como bom vivant nessa vida, né? Não tem responsabilidade. Olha, quem resolve não ter responsabilidade sou eu, o espírito, não é assim? Mas a hora que eu decido isso para mim, eu coloco para minhas células que é isso que eu quero, que esse é meu jeito de viver, de de ser. Ok, então eu gravei nelas, que é assim. Aí eu renasço, aí de repente eu quero que todo mundo me leve a sério. As pessoas não me levam a sério, as pessoas acham que eu estou brincando, as pessoas acham que isso. Mas eu escrevi no meu corpo celular o meu jeito de ser bom vivant, de não levar a sério as coisas. Então agora eu quero que as pessoas me levem a sério. Então isso que é inscrever no corpúsculo celular e fazer o nosso destino, né? Transformamos, então nós escrevemos o nosso destino a partir daquilo que eu decido ser. E aí depois eu vou levar bastante tempo, talvez algumas décadas, algumas existências para mudar aquele padrão. Eu vou ter que começar a levar bastante sério a vida, eu vou ter que lutar contra a corrente, eu vou ter que trabalhar num trabalho que me exige mais, aí eu vou falar que o meu patrão pega no meu pé, que todo mundo acha pega no meu pé, que eu sou sobrecarregado, e etc e tal. Então, mas eu falo assim, então eu sou vítima hoje. Não, eu escrevi para mim uma realidade e que hoje eu sou mais exigida,
Por quê? Porque eu estou em prova? Não, é porque as pessoas ficam por todo momento não acreditam em mim. Porque isso está escrito em mim, isso é um processo natural. Então, isso que o André Luiz chama de destino. Então, eu escrevo a minha história, eu escrevo meu destino, depois eu vou ter que mudar com atitudes, não é com palavras. E normalmente nós entramos em situações que a gente quer mudar com palavras, né? A mesma coisa eu resolvo em conta mentira. Eu conto mentira para um, conto mentira para outro, e conto mentira. Depois eu reencarno novamente e as pessoas não acreditam mais em mim, porque elas são as mesmas pessoas ao meu redor. E aquilo está escrito, está gravado nas minhas células. Aí eu falo assim, mas tudo que eu falo ninguém acredita em mim. Eu vou ter que passar umas décadas fazendo atitude diferente e talvez mudando de corpo encarnatório, para que chegue lá na frente as pessoas comecem a acreditar em mim a partir de uma nova realidade que eu coloco para mim. É como se tivesse que apagar. Exatamente. Eu tenho que fazer mudanças naquilo, eu tenho que apagar aquela situação que eu criei mentalmente, que eu coloquei como verdade. Então eu escrevi a minha verdade, a minha história. Agora eu tenho que reescrever ela. Então às vezes a gente pensa só nas coisas maiores, mas nas questões do dia a dia, isso tem muito mais efeito sobre nós do que a gente pode imaginar. Então hoje nós somos movimentados por aquilo que nós escrevemos agora na existência anterior ou nas anteriores. E estamos aqui, por isso que a gente diz assim, ó, não estamos aqui pagando nada. Aí, né, a Neuza fala, nós estamos aqui apagando uma história que a gente escreveu e está reescrevendo outra. E como é o espírito, o corpo mental que faz isso, ele tem que escrever, está nas suas células, porque ele tem, nós não vimos ali atrás, que o perispírito também tem as células correspondentes às células do corpo físico, então está escrito ali. E nós temos que então reescrever a história, para que a gente possa, ali na frente, na existência seguinte, ou talvez nessa com muito esforço, a gente reescreva a nossa nova história. Lembra Paulo de Tarso? O que ele fez numa vida só? Como que ele era conhecido? Saulo. Hã? Ele era Saulo, né? Do mal. Sim, mas qual que era a personalidade? O que as pessoas algoz, as pessoas tinham medo dele, não é? Ele era perseguidor, do mal, né? Ele, na verdade, se a gente pode dizer que era do mal, talvez não. Ele agia pela lei de Moisés. Era uma lei conhecida. Que ele conhecia, mas ele era bruto, não é assim? Porém, quando ele conhece o Cristo, ele pega aquela mesma personalidade e transforma aquilo numa personalidade que interfere no bem. Ele faz uma mudança em si mesmo, reescreve uma história e passa na mesma vida de ser conhecido de perseguidor em apóstolo. Então, não necessariamente precisa levar encarnações para que essas células mudem. O esforço conduz tudo. Viver é uma arte, né? Realmente, falou tudo. Viver é uma arte. Quem pinta esse quadro? Somos nós com um pincel na mão pintando. Logicamente que para fazer isso e escrever a história de uma mesma vida, nós vamos ter que ter esforço. Sem Paulo de Tarso. o esforço de Paulo de Tarso para escrever numa mesma vida, reescrever nossa história, porque ele fez isso, né? E era interessante porque Paulo de Tarso, para denominar isso, definir isso era uma coisa extraordinária nele, né? Respeitada, que ele, quando ele fala assim, ó, ele não dia assim, as pessoas ainda não me aceitam, porque as pessoas não deixam participar, porque os apóstolos de Cristo tinham, na verdade, reservas com ele, não tinham que ir atrás com ele ainda. Mas ele, no começo, ficava chateado, mas depois ele, porque Pedro não me quis, porque outro ficou por causa de mim, nunca fez isso.
quando ele via que ele tentava mostrar para as pessoas que ele era um novo ser, e as pessoas não deixavam, ele parava e pensava, é porque Jesus não me aceitou ainda. É o viver sem a vitimização, sem ser vítima, né? Isso. Enfrentar as mudanças que tem que ser com esforço, sem se vitimizar. Entendeu qual que é a diferença? Nós somos responsáveis por nós mesmos. Totalmente. Ô, Beth, e aquilo que a gente pensa que é um peso, é uma bênção, então. É uma benção. Você reescreveu, as pessoas podem te entender. Então, você está se sentindo que a sobrecarregada é um peso. Não é um peso, é uma bênção. É o prêmio do meu esforço, né? Sim, é porque em verdade, lembra o Cristo, quando ele falou, Cristo fala umas coisas assim extraordinárias, que a gente mergulha profundamente, nós vamos entendendo, né? O que ele diz? A quem for muito foi dado, muito Será cobrado. mas será cobrado. Mas é a vida que nos cobra isso? Ou, em verdade, nós vamos sentindo mais fortes e mais responsáveis e capazes de... A consciência. né? Então, por isso que a lei divina está registrada, inscrita na consciência. Então, à medida que nós vamos reescrevendo essa história, a consciência vai registrando isso. É a sua nova história. E cada vez que você faz isso, todo o teu mecanismo celular transforma. Você está gravando nele a sua nova história. É igual a questão da pessoa que quer emagrecer, né? Por que muitas pessoas não conseguem emagrecer? Porque elas saem de uma existência em que cultuaram a beleza e a beleza levou à queda. Aí elas renascem, elas estão sob castigo de não conseguir emagrecer? Não, está escrito nas células delas que elas não podem emagrecer, porque se elas emagrecerem, vai cair de novo. Então, o espírito traz aquilo gravado nele como um processo, muitas vezes culposo. Então, ele grava no seu mecanismo celular de que ele tem que passar na vida sem ser atrativo para ninguém. Então, o que ele faz? Ele faz alterações no seu próprio corpo, procurando aquela genética de que a Gabriela nos falou, elegendo a genética que dará a ele um corpo que engorda. Então, as células, para que a mente muda, que a mente ela entende que ele não vai mais cair, que ele pode ser bonito, pode chamar atenção, mas isso não vai significar nada. Então, ele pode ficar esbelto e belo para ele, tudo bem. E Jesus era lindo, gente. Jesus era um homem lindo. E as mulheres se sentiam muito atraídas por ele. Aí nós vamos ver a conduta dele. Como ele tratava. Como é que ele lidava? Paulo de Tarso é um homem bonito também. Como é que ele lidava? Essa é a modificação que o Espírito faz. E aí, para ele ser bonito, ele não vai fazer com que ele caia. Então, esse é o processo da inscrição na genética celular, da conduta, tá? Que vai fazer com que influencie na genética que nós vamos eleger aquela vida. E aí, né, como a Cristina disse, isso não é um peso, é uma proteção. A alma, ela adota isso como um processo de proteção para ela mesma. Então, naquela vida, ela escolhe passar despercebida. Eu trouxe uma frase do Divaldo que tem a ver, eu ia falar no final, mas tem a ver com o que você falou, acho que vai cair melhor agora. Mas primeiro eu lembrei de outra, que fala assim, quando você foca na dor, você sofre. Quando você foca na lição, você aprende. Então, é o que grandes pessoas que passaram por tantas dificuldades fizeram quando elas passaram por essas dificuldades de uma forma, né,
equilibrada, consciente, né? E o Divaldo, tem a ver com o que a Cris falou também, em relação à consciência, por onde o indivíduo vai, onde nós vamos, está a nossa consciência, que ora ela é juiz, mas ora ela também é testemunha que aponta os nossos erros. Então a gente erra, a gente registra, mas a gente se reabilita, a gente se reajusta quando a gente descobre que não é assim, que não é esse caminho, né? Deixa eu continuar. Vamos lá. E aí, vamos lá. Então, vocês vão perguntando para a Beth, tá, gente? O espírito reencarnante semeou livremente nas vidas passadas e gravou registros dessa semeadura nesse perispírito, a gente falou. E ele vai impregnar o óvulo materno pelas vibrações de merecimento e recebe o espermatozoide, né? Aí fala do gameta, né? Que ele vai então ser atraído por esse óvulo, não? Vamos lá de novo que a gente já falou, né? A mente, então, ela vai, como a Beth, essa frase é dela, vai inscrevendo nos corpúsculos celulares todo o seu destino. E é nesse momento da concepção que aí a gente encarna. Só para lembrar isso, a título, né, que é a encarnação propriamente dito, quando o espírito está ali. Então, esse desenho, espírito encarnado, espírito desencarnado. Esse é uma ilustração quando acontece a reencarnação e a desencarnação. Então, o corpo que abriga agora esse espírito, que ele faz isso, né, Beth? Ele se diminui. Porque, né, ele se diminui para poder ir acompanhando o crescimento físico, né, e aí e as modificações que vai tendo. Então, esses cromossomos, né, que o espírito vai imprimindo nos cromossomos essas características do espírito em evolução, e essa tudo é a frase da Beth, isso, tá? Nós somos, então, construtores do nosso destino. Você falou isso, ó, o nosso futuro, né, nos pende para hoje. E hoje é continuidade de ontem. Tudo isso sobre o olhar divino, sob o olhar das leis morais de Deus, né? Até o momento que a gente vai estar num planeta, num mundo, que isso pra gente, a lei maior, que é a que vai sobressair, é a lei de amor. Se a gente tem lei de trabalho, lei da cooperação, lei de causa e efeito, lei, é para esse mundo que a gente habita. Não é, Beth? Vai chegar uma hora que a gente vai precisar de lei. Como tem pessoas que é lei o homem trabalhar, a mulher cuidar dos filhos, a mulher trabalhar, é lei do progresso, lei do trabalho. Tem gente que eu quero segunda-feira, mas é obrigação uma criança estudar. Minha filha fica, filha, para você investir no seu futuro, escolher uma profissão. Então, porque a gente precisa aqui na Terra. Mas por que a gente precisa? Você vai dormir até meio-dia, 2 horas e vai ficar... Então, o espírito precisa crescer, estar na Terra, evoluir. Então, é uma lei de trabalho. Até uma hora que não vai ser preciso puxar mais a orelha, não é? Ser lei. Vai priorizar apenas a principal, que é a lei do amor, que a gente vai finalizar com ela. E é interessante você colocar isso, né, Gabriela? Porque eu estou pensando aqui comigo, né? Você fez a pergunta, por que nós temos então que estudar nessa vida, né? Aí eu estou pensando na enxada, né? Se você não usar a enxada, ela enferrujando. E a nossa inteligência também é assim. Se você não exercitar ela para, ela também enferruja. Né? Então nós precisamos continuar exercitando a inteligência, pensando. Se nós estudamos em outras vidas, continuamos nessa. E vamos continuar desenvolvendo a nossa capacidade de pensar. Se a gente não fizer isso, a gente vai parar no tempo. É igual você pegar hoje uma pessoa que não vive mais, não convive mais, e não tem essa história para contar. Ela vai contar todas as suas histórias. Ela para, ela tem Alzheimer. E o espírito também acontece isso. Por que muitos espíritos, na verdade, ficam... lunáticos, eu queria usar essa palavra, né? Mas nós vamos encontrar muitos espíritos, às vezes desencontrados consigo mesmo, né? Estão parados no tempo. Se a gente acorda e o sol nasceu todo dia, não é? E ele se põe todo dia, né? Se os astrônomos estão dizendo que o universo está em expansão, se eu sair daqui e for para minha casa e vou ver quantos quilômetros que eu gasto, eu gasto 10 quilômetros. E vai ser sempre 10 quilômetros? Vai. Mas em relação ao mundo, ao universo, a distância daqui até a Lua é uma.
Daqui a alguns anos já outra, porque está em crescimento, em expansão, novos planetas surgindo, outros morrendo, outros, né, sendo povoados. Isso é lei do progresso também aí. Então, isso chama macroevolução. A microevolução somos nós, que também crescemos, como está lá na lápide do Allan Kardec, nascer, morrer, como que é mesmo? Renascer, progredir sempre, não é isso? Tal é a lei. Então, é isso, a gente também tem que, fazer a nossa parte, na medida do que eu posso. E esse estudo também chamou atenção, assim, eu achava que a gente vinha na Terra e a gente tinha que se preocupar muito com o próximo. Somente vir na doutrina, ajudar o próximo, a família. Peraí. Esse estudo fez assim, desce você primeiro. Como é egoísmo? Como você então não vai se melhorar? Como você não vai crescer também espiritualmente? Porque tem gente que está vivendo a vida dos outros, ajudando. E você? Qual o tempo que você tira para você? Nessa correria do dia a dia, que você trabalha o dia inteiro, chega, principalmente as mulheres, né, que trabalham fora, chega em casa, um monte de coisa para fazer. Que hora que você tem para fazer isso? Para o autoaprimoramento, para refletir. E aí não dá tempo, você vive essa vida horizontal, que é só trabalhar, comer e dormir. E a gente sabe que a nossa vida é isso aqui, principalmente, é vertical, é para cima, é para Deus. É para a gente, lapidar esse ser, não viver tanto o materialismo, mas a partir da espiritualidade. Então, foi muito legal eu perceber a importância da gente se analisar. E tem um livro que chama Dores da Alma, não é? Quem já viu Dores da Alma? E tem o do Hamed, e tem o outro dele que tem as dores e tem o outro. Os prazeres da alma. Isso. Prazeres e dores da alma. Quem puder, pegue aqui na biblioteca. Então ele fala da paciência, da virtude, mas ele fala também do orgulho, da teimosia, da vaidade, da culpa. São 2 livros que se complementam. E ele estuda o Hamed eu não lembro agora, ele estuda profundamente, como outros livros aí, né? Estuda profundamente o ser humano, você enquanto ser humano, que é isso aqui. Então a gente fica só olhando para a família, para os filhos, para o marido, para os vizinhos, e a gente precisa pensar no nosso aperfeiçoamento, dar uma parada, né? Porque quando eu for, eu vou sozinha. Quando eu partir daqui, eu estou indo sozinha. Eu vou me encontrar, como a gente estudou aqui, afinidade, os afins lá, e vou me reencontrar aqui. A vida é encontros, desencontros, reencontros. Mas eu preciso pensar nisso, e eu nisso tudo. Como é que eu estou investindo no meu aperfeiçoamento, no meu crescimento, no meu melhoramento? Então, eu acho que esse estudo do André Luiz, ele dá uma mexida mesmo. Cada capítulo, metabolismo, hereditariedade. Então, é para se entender. Você conhece a ti mesmo, né? Conhece a ti mesmo, é ótimo, né? Vamos lá, então, pode seguir? E aí, para a gente tentar entrar, aí ficou, que eu tenho certeza que a nossa professora está aqui, e vocês todos vão entender por que ele usa a geometria, essa palavra. Então, a gente parou na vírgula, né? Será lícito, eu não vou falar que nem a Beth fala, alguém tem uma dúvida até aqui? Ninguém tem dúvida até aqui. Porque a gente vai amarrar depois com as considerações. Então, vamos lá. Será lícito comparar os princípios germinativos? A gente falou aí do óvulo, espermatozoide, crescimento celular, né? Nos domínios inferiores aos traços da geometria elementar, que apenas cogita de linhas e figuras simples da evolução para encontrar nesses mesmos princípios, nos domínios superiores da alma, a geometria transcendente, aplicada aos cálculos diferenciais e integrais das questões de causa e efeito. Aí eu li isso, lindo, não entendi nada. E meio parágrafo que me deu 2 dias para estudar. Verdade. O que ele quis dizer com a geometria elementar e a geometria transcendente? Vamos lá. Então, vamos pedacinho por pedacinho, Beth, porque é assim que é a parte didática da pessoa que vai usar, né? Geometria e hereditariedade, para relembrar então de novo, geometria é o termo que André Luiz fala, é tudo aquilo que acontece dentro de um determinado espaço. Tá? E no dicionário fala que são termos, vem do grego, geo, terra, metron, medir,
que designa propriedades relacionadas com a posição, forma, tamanho, posição relativa de objetos no espaço. Para mim, geometria era o estudo das formas. Para mim era isso. Não é. Geometria é tudo que ocupa o quê? Um espaço. Mas qual a relação agora com a geometria e hereditariedade? Bom, hereditariedade a gente já viu que é a lei que estuda e define a vida, que palpita na parte exterior desse espaço. Hereditariedade, a gente viu também outra definição. E aí eu achei esses dois parágrafos que a gente vai ler, aí depois a gente discute, pode ser? Vamos ler juntos. Agentes magnéticos imortais adquiridos na soma das multiplicadas experiências darão ao espírito a chave para a formação do corpo, atendendo ao seu programa evolutivo e obedecendo às leis divinas de merecimento. E lá no finalzinho, depois a gente vai para o meio, os semeadores divinos, eles guiavam em épocas remotas, mas ainda acontece hoje. Ele guia a elaboração das formas. Então, os semeadores. Então eu pensei se não seriam as encarnações compulsórias. Vai nascer assim, sem a participação do espírito. E à medida que aumenta o conhecimento nosso, eu já participo lá, entre indas e vindas na forma física e espiritual. Então, muitas vezes eu encarnei, porque eu tinha encarnado daquela forma, e eu não, às vezes, os semeadores lá, os arquitetos que estavam ali, tem os departamentos de encarnação que a gente viu lá no André Luiz, no nosso lar, tinha o departamento de encarnação. Quando eles estavam preparando quem seria o papai, a mamãe, como seria esse corpo, então eles estavam guiando. Só que com as idas e vindas eu vou aumentando o meu conhecimento, elevando o nível cultural e moral meu, e eu já posso participar da geometria, da formação do meu corpo físico. Se eu vou ter ou não ter saúde, deficiência, problema. Então entra aí a geometria elementar, eu pensei que seria isso, germinativa, que é a parte física, com a geometria transcendente, que é a espiritual, que é o que eu preciso, essa bagagem que eu tenho que trazer nas formas do corpo reencarnante. Então, que tem um foco na lei de causa e efeito. Então, tem uma relação dessa geometria elementar, a geometria desse corpo sendo formado, com uma geometria transcendente, que é como esse corpo, à guisa das leis divinas, tem que vir. É isso. Mais ou menos isso. Ou seja, lei de causa e efeito, que aí a Beth comentou, leia bastante isso, que a gente vai tentar colocar aí. A lei de causa e efeito vem aí. Então, eu estava vendo para a gente encerrar agora essa parte, e a Beth fecha, por favor, Beth, por favor. Então, ele falou um pouco disso, o Divaldo, ele comentou isso, que quando você vê, né, uma criança, um ser, numa cama, tão deficiente, com paralisias. Ontem foi um homem rude, que dizem movidas coletivamente, pode ser que eles veio assim, essa geometria que não porque a lei de Deus é lei de amor, mas existe uma lei da justiça, e essa lei da justiça, ela está ali na conclusão, ela está embutida nas mentes de cada um, como a gente falou no perispírito. Então é formado esse ser, né? Por quê? Muitas vezes, e por orgulho, porque a gente não precisaria passar por isso. Pela lei do amor, fazendo bem, que acho que eu vou até colocar lá no final, só mostrar aqui, então, só para a gente mudar, a misericórdia divina é amor, e não é somente justiça que alcança, o amor atenua, porque a lei universal é o amor, e não haveria, essa é uma fala do Divaldo, quando ele fala dessa lei de causa e efeito, não haveria necessidade de sofrimento se amássemos de tal maneira que o nosso bem anulasse todo o mal que a gente faz. Então aí me veio, meu amor, eu não sei o que eu fiz. Vamos trabalhar, vamos fazer o melhor possível. Eu não entendo, o máximo
dia após dia, minuto. Como eu já falei que André Luiz falou, eu não posso dar grandes caminhadas, porque eu não consigo, mas comece de pequenos passos, mas dê os pequenos passos, fazendo algo para aquela pessoa, fazendo algo para você mesmo, se aperfeiçoando. Quando você vê que a ira veio, olha lá os livros das dores da alma, quando a ira veio, quando você quer agredir, quando você está intempetuoso, você está irado, aí é a hora. Faça esse exercício de esforço e tente, porque muitas vezes você combatendo isso, fazendo bem, muita coisa. Então isso, a lei do amor tem que ser, acho que o primeiro disso tudo. Então é mais ou menos isso que a gente, agora eu espero encerrar nesse momento, que a gente ainda ficou um pedacinho da hereditariedade. Aí eu acho que ou eu falo ou alguém vem ajudar também, porque ainda ficou uma partezinha, tá? Ó, tá vendo? Aqui, ó. Os bióforos, ficou só mais um pouquinho, tá vendo? Bióforos e a hereditariedade e essa parte de conduta. Beth, por gentileza. E aí você falou aí, as pessoas uma causa e a Gabriela termina, né, semana que vem, por que ele termina aqui com cálculo de reserva integrais das questões de causa e efeito? Porque ele vai dar continuidade nessa fala agora, hereditariedade e conduta, que está amarrado nisso. Tá? Então, estudem desde causa e efeito. O que é isso, né? Eu já vi que não acendi a luz ali, né? Como é isso? E assim, sempre, gente, quando vocês chegarem, pega a lâmpada e acenda, né? Então, por isso a necessidade. Lembra, isso tudo pesquisem, né? Tudo que fala de causa e efeito, e amarra isso aqui com questão da hereditariedade e conduta que a Gabriela termina semana que vem, a gente encerra esse pensamento. Tá bom? E tem aí, parece que é um pedacinho só, mas ele dá um mergulho aí, né? De conhecimento. Tá bom? Aí depois, na outra, evolução